Márcio. Okay. Você comentou sobre arte suave e arte mais rústica, pode dizer assim, né? A gente percebe na arte marcial, muitas vezes, o momento do praticante, às vezes ele começa dando muita ênfase na parte mais de querer lutar, de querer, né, aprender técnicas. Depois ele vai interagindo com o sistema e vai até mudando a característica, né? A gente fala assim, fica mais calmo, fica mais tranquilo com relação a toda aquela vontade de ficar sendo um lutador, que muitas vezes no começo é bem comum. E algumas famílias, a gente percebe que alguns ainda têm essa dentro de uma família madura, por exemplo, e antiga, algumas pessoas que têm essa disposição, outras não tanto. E alguns outros praticantes eu percebo que ficam uma vida inteira, às vezes até já bem maduros, com aquele ranço de lutador, né? Então, assim, como que essa interação dessa arte suave e essa arte mais dura, né, firme, assim, trabalha esse conceito no praticante? Isso que você está colocando é uma coisa bem curiosa e importante. Por quê? Porque justamente, né, quando se fala em artes viris e artes suaves, né, delicadas, elas se complementando, é justamente por quê? Porque o homem ele tem que ter essa capacidade de ser ao mesmo tempo delicado e ao mesmo tempo viril. Porque se ele for muito delicado, né, ele não vai se complementar como ser humano. E como se for muito viril também. Da mesma forma que uma arte delicada, ela começa delicada e ela tem sua virilidade. Quando se pratica, a arte viril também, ela passa para, né, por exemplo, se que nem você é um mestre de Wing Chun. Então você tem como manifestação principal a arte viril. Mas você também quer ter o que você quer ser? Você quer ser um artista completo. E essa completude advém da suavidade que você vai abordar a arte viril. Da mesma forma que se você fosse um caligrafista, o calígrafo, você poderia utilizar a arte mais viril para complementar a arte. Por isso você vê, muitas vezes, né, a pessoa quando escreve, você pode ver, escreve, né, com força, você fala, nossa, mas cara, mais bruto não é. É uma forma de complementar a natureza da arte. Da mesma forma quando você vê uma pessoa, né, dentro de uma arte viril fazendo de uma maneira suave. Que causa uma situação inusitada, né? Mas por quê? Porque o sanfa dessa pessoa está muito desenvolvido, né? Da mesma forma como do outro lado. Porque o sanfa é que permite você dosar esse processo. É através do sanfa que você vai entender a particularidade de cada situação e como que você vai dar aquele tom particular da sua natureza para aquele movimento. Por isso que o sanfa tem que estar sempre ao lado do kinfa. Porque senão fica uma coisa mecânica, né? Eu faço sempre daquele jeito. Aí eu viro uma coisa técnica e não vira uma coisa artística. Então, para ser uma coisa artística, é muito importante que se tenha, né, o sanfa desenvolvido a partir de um processo sistêmico. E esse sanfa, então, ele ganha vulto que vai se estender para a vida como um todo. Por isso que Grão-Mestre Moyat chamava sanfa de vida Kung Fu. Por quê? Porque essa expansão que inicia-se no sistema, no Kinsot, ela se expande e se torna uma conduta que vai estar em cada momento que você realiza uma atividade. Não só a atividade específica na qual você inicia. Então, por exemplo, o Paulo, que é médico, então você tem condição de utilizar a experiência inicial de Kung Fu, ou seja, de Wing Chun, dentro da sua prática médica. Por quê? Porque ele expande isso para a vida dele profissional. Assim como você, que é coach, o Rafael, que é auditor, ou a Maria Cristina, que tem as suas múltiplas atividades, pode estar utilizando em cada uma das atividades que ela está fazendo, ela está utilizando, a experiência inicial, que é a experiência marcial. Então, quando nós temos um sistema de arte marcial, é muito interessante e muito mais rico se você suaviza naturalmente esse sistema. E aí que nós temos alguns desafios muito interessantes e particulares do sistema Wing Chun.
Porque quando principalmente você entra numa fase, né, na fase superior ou no nível superior do sistema, você vai ver que você tem um boneco que você tende a golpear, você tem um bastão pesado que você tende a fazer força e tem, né, um par de facas, né, que você tende a fazer força também. Quer dizer, ele te provoca o sanfa, ele te provoca a um efeito contrário, porque se você se deixar levar pelo movimento, você vai fazer força. Você vai para o caminho oposto. Mas como pressupõe que você já tem um nível de Kung Fu maduro, por isso que não faz sentido você aprender o bastão lá no começo. Tanto que você observa que os estilos, né, ou os sistemas, os Kinsot, que utilizam bastão no início, não são bastões de uma cabeça como nós usamos, são bastões de duas cabeças. São aqueles bastões mais curtos que você usa dentro de um movimento que muitas vezes eles têm um papel auxiliar de refinar determinados movimentos de mãos livres, que é diferente do que acontece quando nós temos, no nosso caso, o bastão longo, né? Que alguns chamam até de não de longo, de extra longo, né? O tamanho, né? O comprimento que ele alcança. Então esse bastão extra longo, ele tem essa característica, né, de chegar e ter que, se você não souber, não tiver Kung Fu, como as pessoas falam, né, ou o próprio grão-mestre Moya fala, para você lidar com o bastão, o que você vai fazer? Força. Mas exatamente isso você fala, mas o sistema está me induzindo a fazer força. Não. O sistema, na indução de você fazer força, faz com que você não faça força. Porque você tem que resolver esse problema de uma outra maneira, esse desafio de uma outra maneira. Porque aí entra, porque o sistema espera que você faça uso do seu Kung Fu para isso. Ou seja, o Sanfa é provocado a se manifestar. Né? Que é a mesma coisa quando, né, você hoje estava falando, Maria Cristina, sobre, e quando nós estamos em junho, não tem a colaboração? A colaboração justamente gera aquela situação de falta de atenção que muitas vezes era necessária naquela situação. E é como aquela coisa, não teria que, para desenvolver essa parte suave que você está falando, Márcio, não teria que ser uma arma mais leve, mais delicada, talvez uma espada, né, mais suave, porque aí você vai desenvolver. Se fosse no começo, sim. Mas como aqui nós estamos numa fase onde você tem condições de lidar com uma inversão compensatória, então aí que você vê que é o contrário. O sistema te leva a um lugar para desenvolver a suavidade em você. É aquilo que nós estamos falando hoje da questão da palestra. Né? Nós estamos falando com um público que muitas vezes, né, ele está levando a um lado, deixa ele mais ainda para aquele lado para poder apreciar o lado oposto. Né? Então isso que é muito interessante você observar como que o sistema, porque nós estamos falando da importância do sistema, né? O ordenamento desse sistema, ele te leva a desenvolver o Kung Fu. Por isso que as pessoas falam que você aprende sozinho. Mas então eu posso ficar em casa para aprender? Não preciso de nenhum lugar. Porque não, aí que está. Você precisa do sistema. Por isso que não dá para você descaracterizar o Kung Fu sem um sistema. Mas se você ficar dependente do sistema, então aquele Kung Fu que você está desenvolvendo ainda está muito infantil. Por isso que a máxima de grão-mestre Moya, que é conhecida mundialmente, é essa, né? Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Mas Kung Fu que depende de um sistema, não é bom Kung Fu. Eu diria, ainda não é bom Kung Fu, né? Tá? Porque aqui tem essa questão. Né? Eu preciso, o Kung Fu, ele vai me provocar de uma outra maneira. Por isso que você tem que estar muito maduro para iniciar o boneco, né? Ou o bastão, ou a faca. Não pelo elemento em si. Qualquer um pode, trabalhar com um boneco, pode trabalhar com um bastão, segurar lá o bastão, pegar a faca, mas dentro da abordagem, dentro da natureza, dentro da fase do sistema, dentro do estilo que se propõe o sistema, né? Porque aí que tá. Como é que você sabe disso? É por isso que você vê que o nome do sistema é o nome de mulher. Que é para enfatizar justamente esse lado, para dar o equilíbrio. São formas de dar equilíbrio. Quer dizer, quando você fala o Wing Chun Keen, você está falando, olha, esse aqui é um sistema de uma mulher. Então toda vez que você vai falar, porque quer dizer, para nós ocidentais não, porque nós não conhecemos muito a língua chinesa, o Wing Chun para nós é o nome, né?
Mas para um chinês, quando fala Wing Chun, é quase que ele fala assim, ó, é o estilo da Margarida, né? O estilo da Joana, é o estilo da Rita, né? Então você fala assim, Rita, é uma mulher. Então toda vez eu falo, então, a Rita, você vai praticar Rita hoje? Reparou? Então é mais ou menos isso, porque o Wing Chun é um nome feminino. Isso nos traz, então, uma série de características que são muito curiosas, né? Que vão trazer esse tipo de interpretação de como que o sistema tem que ser, né? E aí que entra a ideia que nós estávamos falando de um sistema de variação, porque ele vai variando o tempo todo. Ele não tem uma forma única de se manifestar. Por quê? Porque os domínios vão se transformando. E isso que traz uma riqueza muito grande, né?